Boa tarde, no Acre, 2 horas e 25 minutos. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, a primeira edição da semana. E nesse primeiro bloco, eu converso com política regional, aliás, política bem local mesmo, né? Política de Rio Branco, com o líder da prefeita Socorro Neri na Câmara de Vereadores, vereador petista, Rodrigo Fornec. Rodrigo, primeiro, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Você tem um perfil mais disposto ao diálogo. Uma pessoa que parece que não cansa de conversar para poder entender o problema e talvez apontar uma solução. Defender a prefeita Socorro Neri hoje é uma tarefa difícil, né? Você concorda com essa ideia? Pelo afirmativo da cabeça, imagino que sim. Tem sido difícil? Na verdade, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente conversar aqui, né? Que é um meio de comunicação de muita audiência que a gente pode esclarecer muita coisa para a população. Então, primeiro agradecer. Defender a política, participar da política, defender a gestão pública no Brasil não está fácil, porque ela atravessa um momento de muita dificuldade. Você imagina defender um monte de coisa que vem acontecendo no governo federal, ou mesmo aqui no governo do estado, que já vai agora apresentar uma reforma da reforma administrativa, porque está vendo que o cenário não é o melhor. Então, naturalmente, defender a gestão já não é muito fácil. A vantagem é que a gente, no meu caso, estou começando a fazer a defesa de um projeto que eu já defendia, que eu venho de dentro, que eu participava dele como gestor na época do prefeito Marcos Alexandre, e a gente tem uma equipe lá que é muito unida, muito batalhadora em busca de solução para os problemas, né? Agora, Rodrigo, ontem, eu não preciso nem pedir para a produção colocar na tela as imagens da chuva de ontem, da enxurrada, porque as pessoas têm essa imagem muito viva. Como é que você defende uma situação daquela? Que vacina que você tem para aquele tipo de problema? Ali, especificamente, por exemplo, aqui em Rio Branco, naquele trecho ali da Avenida Getúlio Vargas, onde tem um posto, em frente à antiga Lua Azul, que hoje tem a sede da Secretaria de Indústria e Comércio, a SEDENS, né? Aquilo ali enterraram uma cabeça de burro ali naquela avenida, naquele ponto. Não dá jeito. A prefeitura parece que já acionou o DEPASA, mas o exemplo é o melhor que a gente pode dar. Rio Branco precisa de umas obras de infraestrutura, né? E esse ano a gente desenha um investimento muito grande, não só no tapa-buraco, que vai passar de 50 milhões, mas também em algumas drenagens que são grandes gargalos na cidade. Recursos de emenda parlamentar, recursos de captação de recursos no governo federal e alguns recursos próprios. Aquele espaço especificamente, a gente fez uma intervenção, a prefeitura fez uma intervenção no último ano, muito forte, para que ela não alagasse. Não deu certo. E até ontem ainda não tinha alagado. Ontem, tanto é que na hora do evento, a equipe da zeladoria da cidade foi até o local para entender por que a água estava subindo tanto o nível e detectaram que, além do volume elevado de chuva, tinha muita obstrução no bueiro. Obstrução o quê? Lixo jogado? Eu falei com o secretário Kélito hoje para entender o que tinha acontecido. Ele disse que tinha um colchão e tinha uma folha de compensado. E quando chegou lá, tinha até um vídeo circulando na internet de um redemoinho formando, porque na hora que eles desobstruíram, entrou. Então é um problema muito sério. Existe sim problema de drenagem que a gente tem que fazer cada vez mais investimento, e são investimentos muito volumosos que a gente tem que fazer e que, via de regra, como não aparecem aos olhos da população, muitos gestores às vezes não querem fazer, mas é necessário que faça. E a gente precisa também, paralelo a isso, ter uma campanha de consciência ambiental fenomenal. Porque se não fizermos isso, a gente pode fazer a drenagem do tamanho que for. É porque colocar colchão e um compensado aí é de lascar. Se você pegar um relato da equipe da zeladoria, do secretário Kélito, das coisas que eles tiram de dentro das drenagens de Rio Branco, é assustador. Sofá, colchão, carcaça de televisão. Então, assim, a culpa é da população? Não. É um conjunto que a gente precisa melhorar a situação de drenagem de Rio Branco, enlarguecendo, precisa trabalhar a conscientização ambiental desde as crianças nas escolas, até um trabalho mais focado nos adultos, que eu acredito, inclusive, que a própria imprensa tem um papel nesse sentido, que é de bem coletivo, não é de campanha para a prefeitura A, prefeitura B, gestor A, gestor B, mas sim um trabalho de consciência coletiva para que a gente possa melhorar isso, além de ações de infraestrutura, uma conscientização coletiva. Agora, muitas pessoas que estão nos assistindo podem ouvir esse teu argumento e lembrar o seguinte: olha, aqui na minha rua, o próprio poder público foi responsável por piorar a situação.
o exemplo clássico de vários e vários casos, episódios, do programa Ruas do Povo, que a rua não tinha os problemas de infraestrutura e, a partir da intervenção do poder público, ficou pior do que estava. Exatamente. A gente tem, infelizmente, alguns trechos do Rua do Povo, e aí eu não gosto de generalizar. A gente tem muita rua que recebeu o benefício do Rua do Povo, lembrando que o Rua do Povo ele envolveu saneamento, drenagem e distribuição de água, né, além do pavimento. Muitas ruas estão boas, mas existe um percentual que não ficaram tão boas, e às vezes você tinha, por exemplo, tem bairros que eu acompanho, que o nível da casa ficou abaixo do nível da rua. Ah, sim. Isso é comum. Isso é comum demais. Então, vocês já noticiaram muitas vezes aqui, casa que na hora das primeiras chuvas, a rua, por ter ficado acima do nível da casa, a água desceu. Então, essas adequações que deveriam ser observadas por áreas técnicas, por quem está fiscalizando, realmente em alguns casos aconteceram, e eu acho que a gente tem que fiscalizar com o rigor da lei, aplicar aquilo que é necessário. Quando você assumiu a liderança da prefeita na Câmara de Vereadores, você iniciou uma sequência de visitas às secretarias, para tentar entender os problemas de uma forma mais detalhada. Hoje, você teria condições de dizer qual é o principal gargalo que a prefeita Socorro Nery enfrenta? Sem ser o óbvio, que é a infraestrutura, por exemplo, mas teria algum outro que você poderia destacar? Eu acho que um grande gargalo é a gente conseguir incrementar as receitas do município. Receitas, dinheirinho entrando dentro do cofre. Isso, traduzindo melhor, arrecadar mais. Eu acho que se a gente conseguir maneira de arrecadar mais, a gente vai conseguir traduzir investimento que a população precisa. Agora, ações de infraestrutura, essencialmente, né, como foi colocado, que está saltando aos olhos, e já tem um plano de ação para isso, posto com orçamento próprio, para a gente conseguir fazer um investimento, e algumas outras ações. Por exemplo, na área da saúde, a gente tem muitos avanços, a gente ampliou muito o acesso da população às unidades básicas de saúde, mas a gente ainda precisa intensificar mais, principalmente no trabalho preventivo. O agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemias, batendo na porta, conversando, conscientizando, para evitar, por exemplo, o momento que a gente teve de endemia de dengue agora. De dengue. Que esse, essencialmente, é um trabalho preventivo que deve ser feito. Então, como que melhora isso? Além de alguns benefícios que a gente está fazendo com o trabalhador, como o aumento salarial que a gente deu recentemente, colocar mais trabalhador na rua, colocar mais equipe, mais equipamento, fazer mais campanha, para a gente poder melhorar esses índices. Rodrigo, já já a gente chega no assunto dengue, mas essa situação que você falou a respeito da inadimplência, você tem um número para nos dar? Não, Qual não é tem a inadimplência do... Não tem um número exato, mas, por exemplo, o IPTU do 100% que é lançado, ou seja, que a cidade, que a prefeitura diz, esse ano tantos milhões de IPTU, a gente arrecada bem menos da metade daquilo. Nos últimos tempos, a gente fez algumas alterações na arrecadação, principalmente do ISS, que melhorou muito, como a nota fiscal eletrônica, como premiação para quem paga IPTU em dia, e isso melhorou um pouco as nossas receitas. Inclusive o IPTU deu uma melhorada. Mas precisa melhorar mesmo assim mais. Precisa melhorar mais. Agora, quem está nos assistindo, o telespectador que te ouve também, pode lembrar daquele paradoxo do biscoito, né? O biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ora, por que eu vou pagar o IPTU se a prefeitura na minha rua é completamente ausente, quando não atrapalha? Perfeito. Esse é o desafio. Uma das coisas que eu tenho defendido agora, mais do que nunca, é que a gente consiga equalizar quais são as atribuições do município e do Estado na cidade de Rio Branco. Exatamente para a gente poder mostrar um pouco mais o biscoito, para a pessoa poder comprar o biscoito, né? Então, por exemplo, tem problemas de saneamento em Rio Branco, problemas com a água. Hoje, isso é de competência do Estado. A gente tem conversado com o DEPASA, inclusive tem vereador que tem explicado isso lá, vereador que apoia a gestão estadual, explicado quais são os contratempos e os problemas do DEPASA nesse fornecimento. E às vezes a população está passando aquele transtorno e pensando, isso aqui é do município, mas não é, é do Estado. Então, deixar isso claro eu acho que é um primeiro passo. Mas enquanto a gente não conseguir aplicar efetivamente a gestão a ponto da pessoa se sentir à vontade para colaborar com o município, a gente não vai diminuir esse índice. E aí nós temos que nos desdobrar. E não é só essa gestão, aí somos todos nós que estamos envolvidos na política. Rodrigo, o vereador Marcos Luz esteve aqui, falou a respeito da possibilidade de emplacar a CPI da EMURB. A CPI está, nesse momento, na Câmara de Vereadores, na Procuradoria da Câmara.
E o vereador Artêmio Costa, deu declarações na imprensa dizendo que a Câmara não tem mais o que fazer em relação a esse problema, porque tudo já foi explicado, inclusive na tribuna do Parlamento. Tem condições de passar essa CPI? Quais são as expectativas? O que a prefeita está fazendo para neutralizar a criação dessa CPI? Na verdade, ela não tem muito o que fazer. A CPI ela é instrumento de minoria no Parlamento, então 6 assinaturas já se instala uma CPI, já abre a CPI, na verdade. O vereador conseguiu reunir as 6 assinaturas e a tramitação atualmente está na Procuradoria Jurídica, como foi colocado. Quais as observações que eu faço a respeito disso, inclusive para a população entender melhor? Existem 2 momentos dentro do pedido. Um, que é de 2015 até 2017, 2016, que é um momento em que exaustivamente foi investigado pela Polícia Federal, Ministério Público, pessoas foram presas, o Ministério Público já ofereceu denúncia, ou seja, foi passado um pente fino dentro da EMURB nesse período. E mais recentemente, durante um processo licitatório, onde 2 empresas participaram para fornecer brita, uma empresa ganhou e não entregou o produto. E aí a EMURB deveria ter feito uma punição, mas por alguma razão não fez. E a CPI foi instalada por causa desse fato. Nós fizemos o quê? Convocamos toda a diretoria da EMURB para explicar o que havia acontecido. A prefeitura deu uma resposta abrindo uma sindicância para entender por que o servidor não fez a punição e, ao mesmo tempo, fez uma sindicância para dizer qual é a punição devida, que já está no momento final. Nos próximos dias nós já saberemos qual é a punição devida, que deve ser uma suspensão, que deve ser multa, alguma coisa nesse sentido. Você, na condição de líder, garante à população que alguma punição virá? Sim, sim, precisa, porque a legislação prevê. E, inclusive, quem não puniu deve explicar por que não puniu. Prevaricou, né? Isso, e deve responder por tal. Portanto, se a gente tem um momento que foi o mais grave, que a EMURB foi vasculhada, passado um pente fino, e agora um outro, que é um fato pontual, e que já tem todos os procedimentos adotados, isso nos leva a crer, e a maioria dos vereadores hoje já estão pensando nisso, que não faz mais sentido ter CPI para investigar esse ponto, que já foi dada a resposta, dada a publicidade, e a gente tem toda a obrigação, dever e competência quanto vereador de acompanhar isso. Então, a CPI pode ser que avance, eu não sei qual vai ser o parecer jurídico, mas eu acredito que hoje o que a população quer da EMURB é que ela tape o buraco, e não que ela fique dando explicação sobre um fato desse que já está claro. A gente está dizendo aqui, e sem sombra de dúvida, na hora que for finalizado esse processo, a própria diretoria da EMURB, ou mesmo a Procuradoria Jurídica, vai publicizar, vai explicar para a população e para a imprensa o que aconteceu e quais os procedimentos adotados. O ruim é a insegurança que o cidadão tem de que esse problema não retorne, né? Isso aí... Isso não tem como dar segurança disso. Não tem como dar segurança plena sobre isso. O que a gente tem que fazer cada vez mais é dar transparência para os atos administrativos da gestão, cada vez mais. Por isso a gente, por exemplo, o certame licitatório que casou toda essa celeuma, ele é todo publicizado, está no portal da transparência. Uma hora o Tribunal de Contas ia observar isso, ia olhar isso e dizer por que isso não aconteceu. Mas o vereador que iniciou o procedimento, o vereador João Marcos, ele tinha boas fontes, tem um empresário que está apoiando ele, que está subsidiando de informações com o objetivo de fazer com que essa punição aconteça, né? Vai acontecer dentro da normalidade que deve existir na gestão pública. Rodrigo, falando de dengue especificamente, o Acre está muito feio na fita no país em relação a esse problema. Sobre esse problema de dengue, a relação com a comunidade, entre prefeitura e comunidade, deveria ser muito mais forte para que esse problema não viesse assim, da forma como está. E eu vejo, por exemplo, que a Fundação Garibaldi Brasil é uma instância do poder público do município que poderia ajudar muito nessa relação de fortalecimento com a educação ambiental nas comunidades. Qual é a dificuldade de se entender a importância da Fundação Garibaldi Brasil para saber a cultura não só como um bibelô da gestão pública, mas como uma coisa de eficácia que pode trazer resultados práticos? Eu lembro aqui, por exemplo, um instrumento muito simples, como a Rádio Cipó, por exemplo. A Rádio Cipó era de uma eficácia danada.
E parece que o gestor não desperta para isso, parece que não vê importância nisso. Então eu sou muito suspeito para falar da importância da cultura na gestão pública e na sociedade, porque eu venho daí e, na minha opinião, o orçamento da cultura, se é para dialogar honestamente, o orçamento da cultura no país deveria ser 10 vezes mais do que é hoje. E eu não estou falando do bibelô, como você falou. Eu estou falando de cultura, assim como educação, para intervir como mesmo. Instrumentos de emancipação social, para as pessoas entenderem melhor a sua realidade. A cultura promove isso. Eu tenho certeza que tem pai, que tem mãe que está acompanhando aqui, que sabe como é o filho antes e depois de participar de um grupo de teatro, de participar de uma roda de capoeira, de participar de uma banda, de aprender a tocar um instrumento musical, porque isso vai fazendo com que as percepções melhores e a visão de sociedade melhor, inclusive para criticar os gestores, para criticar os governantes, para fazer uma avaliação crítica da sua condição social. Então, eu acho que você está coberto de razão. Se a gente conseguisse fazer um grande investimento, e aí não é despesa, não é gasto, é um grande investimento na cultura e na educação, eu acho que a gente teria uma sociedade muito melhor, com bons resultados em todas as áreas, como é o caso da dengue, que a gente tem que ter uma mudança mesmo de comportamento da população. Da população e do poder público também. E do poder público, exatamente, e do poder público no trato desse tipo de doença. Rodrigo, queria agradecer a sua vinda aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. Eu que agradeço mais essa oportunidade, me coloco à disposição para a gente estar sempre esclarecendo. E já peço desculpa ao Jardel, que hoje cedo eu não consegui correr para dar a resposta para ele, mas amanhã eu estou na Câmara, Jardel, à disposição. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.